E agora parece estar aumentando até o número de passageiros, não é, Thalita? Que estão tentando aí buscar talvez a única linha que esteja operando nessa região, que é a linha 381. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia a você, Felipe, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Alguns, inclusive, é uma passagem, né? Que alguns acabam encontrando a nossa equipe perguntando o porquê da demora, né? Aí, quando a gente acaba falando da greve, eles acabam tentando ligar para algum parente, ligar para alguém do trabalho para tentar fazer esse deslocamento. Felipe, como bem você disse, então, desde que a nossa equipe chegou aqui, há cerca de meia hora, foi a única linha que a gente viu passar por aqui. Nesse período, então, de mais ou menos meia hora, que nós estamos aqui, né? A única linha que a gente viu passar por aqui na Estação dos Amarais é a 381, que faz aí a região dos shoppings, né? Parque Dom Pedro e também o shopping Iguatemi. Uma outra observação é que a linha 273, que faz Barão Geraldo, passou aqui também agora há pouquinho, mas os passageiros que acabaram embarcando disseram que estavam aguardando essa linha há cerca de uma hora. Então, portanto, aqui na Estação dos Amarais, linha 381 já passou e também a 273, lembrando mais uma vez, com um longo período entre os ônibus, tá? Não está operando no horário normal, porque os passageiros, inclusive, estavam aguardando aqui há cerca de uma hora, né? 40 minutos até uma hora, a passagem, então, dessas linhas, o que, obviamente, aí não é o horário normal dessa operação. Felipe, essas duas linhas são das 10, né? Duas das 10 linhas que passam aqui na Estação dos Amarais. Conversei então com alguns passageiros, eles estão aguardando aqui já há algum tempo, inclusive alguns nem estavam sabendo ainda da greve, questionando, né? Estavam ainda tentando chegar ao trabalho nesse trajeto, então muitos não estavam nem sabendo da greve ou não perguntando também o horário em que iria terminar. A previsão, mais uma vez, é que seja finalizada aí por volta da 1 hora da tarde, né? Período, então, do sepultamento do Newton de Maria, aqui inclusive bem próximo ao cemitério dos Amarais. Bom, a gente tem a nota aqui também do Setcamp, né, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano. A gente tem informação deles, então, nessa greve de hoje aqui em Campinas, foram 3 garagens paralisadas, prejudicando aí no total de 76 mil passageiros em Campinas. E aí, para tentar diminuir os prejuízos, né, a INDEC disse que ampliou aí o atendimento dos ônibus de outras cooperativas que não estão ligadas ao sindicato, né, onde então a gente teve a morte ontem, o assassinato do presidente do sindicato dos rodoviários aqui de Campinas, o Newton de Maria. Portanto, então, a INDEC acabou ampliando esse atendimento com outros ônibus aí nessas outras cooperativas. A previsão, portanto, mais uma vez, é que essa paralisação termine por volta da 1 hora da tarde, período, então, em que está previsto, né, está agendado, aí está marcado o sepultamento do Newton de Maria aqui no cemitério dos Amarais. O velório começou agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, portanto, deve se estender até 1 da tarde, onde deve acontecer esse sepultamento. É para lá que a gente vai daqui a pouquinho, porque por lá a movimentação também está intensa, a gente tem bastante homenagens, inclusive dos próprios motoristas de ônibus, a gente encontra também alguns veículos parados em frente ao cemitério, então movimentação intensa. A greve aqui em Campinas, portanto, deve permanecer até a 1 hora da tarde aqui, Felipe. É o que pelo menos é que indica a previsão, né? É o que indica, o próprio sindicato diz a respeito disso, né? Diz que a paralisação vai ser encerrada assim que o sepultamento do Newton de Maria acontecer. A gente vai falar ao vivo com a Thalita Souza, que está mais uma vez lá no cemitério. Agora está mais uma vez ao vivo com a gente, agora sim, no cemitério dos Amarais, porque é ali que vai ser enterrado à 1 da tarde o corpo do presidente do Sindicato dos Motoristas. E pelo jeito, Thalita, é só depois desse horário que os ônibus vão voltar a circular, não é? Exatamente, Felipe, bom dia a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. É o que indica pelo menos o sindicato, né? Que os ônibus vão voltar a circular em Campinas depois, então, do sepultamento de Newton de Maria aqui no cemitério dos Amarais. Felipe, aqui a movimentação, a gente consegue observar a movimentação intensa, né? Inclusive dos próprios motoristas prestando as últimas homenagens, colegas de trabalho do Newton. Tanto ele foi motorista, né? A gente tem informação de que ele foi motorista de ônibus em Campinas, então ele inclusive se aposentou como motorista de ônibus em Campinas, né? Então ele era bastante conhecido também, além de atuar aí no sindicato há cerca de 2 anos, ele acabou se envolvendo com ações sindicais e, portanto, desde aí do mês de agosto, né, portanto há quase 7 meses aí, ele estava no cargo
de presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui de Campinas, atuava mais ali na cidade de Paulínia, né? Mas a gente percebe aqui a grande movimentação dos motoristas prestando, né, colegas de profissão, também familiares, amigos, prestando as últimas homenagens aqui a Milton. Outra observação também, Felipe, que a gente nota aqui são ônibus do transporte público parados aqui na frente do cemitério, tanto do transporte público de Campinas, quanto também a Soul de Indaiatuba, os intermunicipais. Aproximadamente aqui, pelo que eu consegui contar, né, rapidamente aqui, aproximadamente uns 15 veículos parados em frente aqui ao cemitério, uma forma inclusive de protesto, né, segundo os próprios motoristas, a esse assassinato que aconteceu ontem, então, pela manhã. O enterro, Felipe, aliás, o velório, né, acontece desde o início da manhã, aqui no cemitério. O sepultamento está marcado para as 13 horas, 1h da tarde, portanto, segundo o sindicato, período em que os ônibus em Campinas e também na nossa região, né, Valinhos, Indaiatuba, Paulínia, também estão com essa greve, né, com a frota dos ônibus paralisadas, é o período então em que há essa previsão do retorno normal do transporte coletivo aqui na nossa região. Thalita Souza está acompanhando a movimentação ali no velório, né, no cemitério dos Amarais. Já vai continuar rodando aqui a nossa região para ver como é que está a situação aqui em Campinas. E eu quero, antes de perguntar para a Thalita como é que está o andamento da investigação, queria só colocar um trecho. A gente tem 2 entrevistas para mostrar para você. Uma delas é de um colega, não é? Um motorista também, amigo do Newton, que também é sindicalista. Ele contou um pouquinho como é que era a relação do Newton com os outros motoristas e como ele conseguiu, né? A Thalita contou a história dele, né? Demorou aí 2 anos, né, para poder chegar à presidência do sindicato. Ele contou pra gente como foi essa alçada, não é, que o Newton fez até chegar à presidência. Rodou. Eu entrei na Expresso Campibus, a garagem que a gente trabalhava junto lá, né? Conheço ele desde essa época. Até então sempre mostrou um cara muito bacana, muito amigo, né? Sempre com o seu jeito firme de falar, mas sempre um cara disposto a ajudar. Aí é onde ele ingressou, desde agosto do ano passado, ele foi decretado presidente, né, do nosso sindicato aí, para estar trabalhando com a gente aí. E a gente tinha aquela esperança, né? E ele vinha mostrando um ótimo trabalho, né? Então, como vocês puderam observar aí, pela quantidade de pessoas, de motoristas aqui, para prestar essa última homenagem, que realmente é um dia muito triste, né? Começou de ontem para hoje e pode ter certeza que ele vai ficar eternamente nas nossas lembranças. Muito bem, a Polícia Civil não tem dúvidas de que Newton de Maria foi executado, tá? Não tem dúvidas disso. A Thalita vai falar já sobre o andamento da investigação, lembrando que a gente já está acompanhando isso desde ontem de manhã. Agora só tem mais uma fala para colocar para vocês, que é o outro diretor do sindicato, e que muito provavelmente é quem vai assumir a presidência dele agora. Ele explicou, ou tentou explicar pelo menos, por que a decisão da categoria foi em paralisar os serviços hoje de manhã, em vez de fazer um protesto, ou deixar os ônibus circularem e só pararem eventualmente na hora do velório. Rodou. Nós resolvemos parar o transporte por um motivo de manifestação de despedida ao nosso presidente. Porque tudo que ele tem feito para nós em pequeno espaço de tempo, menos de um ano, o qual agradou a categoria tudo, então nós achamos por melhor parar o transporte para prestar homenagem de despedida ao nosso companheiro, que vai ficar uma lacuna muito grande no nosso peito. Mas o que eu gravei no vídeo e falo para todo mundo, a luta continua e não vamos parar. Se foi um ato que fizeram para intimidar nós, deram tiro no pé, porque nós vamos para cima e vamos continuar falando a língua do trabalhador. E a partir do velório, depois que descer a sepultura, o nosso companheiro, irmão e guerreiro, descer a sepultura, o transporte volta normalmente. Bom, tá aí então. O sindicato garante que o transporte vai voltar a partir da 1 da tarde. Não vai ser 1 em ponto, tá? Mas talvez 1h10, 1h30. Talvez 2 horas da tarde. Inclusive, a Soul Valinhos emitiu uma nota dizendo que a previsão é que as viagens voltem a ser retomadas apenas às 2 horas da tarde.
Bom, a Thalita Souza segue ao vivo aqui com a gente lá no cemitério dos Amarais. Ela está acompanhando toda essa movimentação. Mais de 700 pessoas acompanhando o velório aí do presidente do Sindicato dos Rodoviários. E agora a Thalita vai atualizar pra gente a situação da investigação. Ontem, Thalita, 3 pessoas já haviam sido ouvidas. Inclusive, você trouxe o detalhe aqui no Tá No Ar Campinas em primeira mão, como tudo que a gente faz aqui. Mas durante a tarde, a polícia ouviu uma 4ª pessoa. Exatamente, Felipe. Então, ontem, à tarde de ontem, inclusive, foi voltada, né, a ouvir testemunhas desse crime, Felipe. Então, além da esposa e do casal de filhos de Newton, essa 4ª testemunha, né, é um representante aí do sindicato, então, dos rodoviários que prestou, então, depoimento passando mais detalhes, né, sobre essas investigações. Felipe, a suspeita, então, é de que realmente tenha sido uma execução, né? Esse é o principal ponto de início da polícia nas investigações, então, do assassinato, né, de Newton. Ele foi morto, então, ontem de manhã com um tiro a queima-roupa na nuca, né, quando saía para trabalhar. Os suspeitos do crime, Felipe, até o momento ainda não foram localizados, mas a polícia já está com câmeras de segurança de casas ali da rua, tanto também de condomínio, e já identificaram o veículo onde estavam os 2 suspeitos que abordaram Newton, né? A informação é de que 2 suspeitos aguardavam Newton na saída, né? Aparentemente, segundo a polícia, de que já conheciam a rotina de Newton, então eles esperavam o presidente na frente da casa dele, e assim que ele saiu com a esposa, né, como de rotina, Newton então já foi abordado por um desses 2 suspeitos. E aí eles pediram, né, ordenaram, ou melhor, para que a esposa dele retornasse para dentro de casa, e em seguida já deram um tiro ali a queima-roupa na nuca de Newton, que morreu ali mesmo na frente da casa onde ele morava com a família. Depois do assassinato, Felipe, inclusive, os criminosos fugiram aí sem levar nada, o que acaba aí, consequentemente, apontando ainda mais para uma execução, né? Newton, então, foi eleito presidente aí do sindicato, né, em agosto do ano passado, e desde então, segundo a própria família e também o advogado aí que acompanhava, né, toda a situação, o advogado de Newton, ele disse que, então, o presidente já vinha sofrendo ameaças. Em dezembro, então, do ano passado, ele foi perseguido da casa dele até o sindicato em Paulínia, e desde domingo aí, ele relatou à família, né, que vinha recebendo ligações com ameaças. Ele não passou à família quem era que estava ameaçando e o motivo, então, dessas ameaças. Em nota aí, a INDEC lamentou a morte de Newton, Felipe, ontem, então. E aí, hoje, portanto, acontece aí o sepultamento de Newton, previsto aí para 1 da tarde, né? E é onde, então, o sindicato acabou apontando que deve, então, ser finalizada a greve, né, dos ônibus aqui em Campinas. Thalita Souza está acompanhando a movimentação. Agora a Thalita vai lá para Barão Geraldo, minha gente, para poder mostrar para vocês como é que está a situação por lá. Em Barão Geraldo foram colocados ônibus das outras empresas para poder fazer a ligação entre o distrito e a região central. Thalita Souza e Marcos Franco estão indo para lá agora para poder trazer esses detalhes e essas imagens aqui para a gente. Obrigado por enquanto mais uma vez. Gente, vamos fazer um panorama então de como é que está a situação dessa paralisação do transporte público aqui na nossa região. Em Campinas, os ônibus da VB1 tem alguns circulando, poucos. Pela informação que nós temos, 60 ônibus só saíram da garagem, são mais de 200 e tantos. VB3 está parada, tá? VB3, alguns carros chegaram a sair, mas voltaram para a garagem, tá? Nós temos também a informação da Itajaí Transportes Coletivos, que opera lá no Campo Grande, normalizada, tá? Pode ter atrasos por causa do trânsito mais complicado no centro. Expresso Campibus, que inclusive era a empresa que o Newton de Maria trabalhou durante muito tempo, paralisada. Padre Anchieta, Jardim Rocim, os bairros ali às margens da John Boy. Unicamp Transporte Coletivo, que opera Parque Jambeiro, São José, Nova América, teoricamente estão circulando, se não foram obrigados a parar na João Jorge de novo, tá? Mas teoricamente estão circulando. Cooperativas que têm linhas espalhadas pela cidade estão operando, tá? Então tem linha saindo do Vida Nova para o centro com os carros pequenos, abarrotados, mas tem.
Tem linha saindo do Filadélfia, na região dos Dix, vindo para o centro, abarrotados. Tem carros saindo do Marisa e do Campo Belo, também lotados. Tem a ligação do Parque Imperador até a Estação Expedicionários, está funcionando. Parque Brasília, Shopping Iguatemi, também. A linha do Iguatemi pro Eucaliptus, também. São Fernando, tá funcionando. Itatiaia, tá rodando. Deixa eu ver o que mais que eu lembro de cabeça. Eulina, tá funcionando. Inclusive tem carro cedido até para fazer a linha dos Amarais. Pacaembu, Jardim Pacaembu, Aurélia, tem também funcionando. Quem mais? Estou tentando lembrar aqui. San Diego tem ônibus operando. San Diego, Parque Eldorado, tá? Tem micro-ônibus circulando. Em Paulínia, transporte parado. Transporte urbano parado. Metropolitano rodando com frota reduzida, tá? Em Valinhos, a gente tem imagem, inclusive, da situação em Valinhos. Terminal rodoviário de Valinhos fechado, tá? Não roda ônibus urbano nem metropolitano. Aí, imagens atualizadas para você de Valinhos. A Soul, Valinhos e também a Soul Indaiatuba. Indaiatuba, transporte urbano e transporte metropolitano também parados, tá? Valinhos, transporte urbano e metropolitano parados. Paulínia, transporte urbano parado, transporte metropolitano funcionando parcialmente. Campinas a Cosmópolis, pela informação que nós temos, opera meio daquele jeito, porque a garagem de Cosmópolis... Porque o que acontece? O Sindicato dos Rodoviários de Campinas e região, ele atende Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Valinhos e Vinhedo. Acho que tem mais uma cidade, mas eu não lembro qual que é. Hortolândia, Sumaré, Americana, são de outro sindicato. Por esta razão, quando a Thalita Souza estava na Avenida Lix da Cunha, hoje cedo, no Edição Manhã, a gente viu ônibus metropolitanos indo para Sumaré e para Hortolândia normalmente. Porque estes ônibus não pararam, porque são de outro sindicato, tá? Cosmópolis também é o sindicato de Americana. Então, por isso que em Sumaré tá tudo normal, Nova Odessa, Americana, Montemor, Cosmópolis. Por isso que nessas cidades o transporte está circulando, tá? Apenas por isso. Dizem que depois da 1 tudo volta. Vamos ver se isso vai acontecer. É uma notícia, daqui a pouco a Thalita Souza volta ao vivo do Terminal Barão Geraldo para mostrar para você como é que tá a situação e a gente também vai atualizar, inclusive tem mais uma fala do diretor do sindicato que a gente vai mostrar daqui a pouco, que agora ele está sendo ameaçado. O Terminal Barão Geraldo em Campinas, Thalita Souza tá lá acompanhando a movimentação do terminal de ônibus, né, por conta aí da greve dos motoristas. Terminal Barão Geraldo permanece fechado. Thalita, boa tarde. Boa tarde, Felipe, você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Fechado, olha só, portões fechados, portanto, aqui no terminal de Barão Geraldo, né? Completamente fechado, portanto, os passageiros aí não vão conseguir embarcar aqui, pelo menos por enquanto, viu? E aí, por conta então dessa greve, Felipe, a INDEC acabou realizando a Operação Paese, né? Que é aquele plano de assistência às empresas em situação de emergência na linha 333. Ela sai, inclusive, aqui do terminal, né? E vai até Campinas. Portanto, então, o que é essa linha Paese, né? Foram disponibilizados aí carros de outras empresas para operarem, então, nessa linha. Além do transporte coletivo aqui de Campinas, outras linhas metropolitanas, né, que ligam aí cidades aqui da região, também foram afetadas. Segundo a MTU aí, foram 16 linhas comprometidas, né? Elas atendem aí tanto os municípios de Valinhos, Vinhedo, nessa ligação aí a Campinas. O Grupo Soul, portanto, informou que foi surpreendido, né, nessa madrugada aí com essa paralisação dos motoristas e lamentou aí a questão, né, dessa paralisação e que vai retornar às atividades o mais breve possível. Portanto,
Situação complicadíssima nesta manhã, né, nesse fim de manhã já, início de tarde, aqui em Campinas, também distrito aqui de Barão Geraldo e, consequentemente, grande parte também da nossa região, por conta, então, dessa paralisação, né, dos ônibus aqui em protesto, né, à morte do presidente do sindicato, Newton de Maria, ontem, então, morto, né, assassinado ontem aí na porta de casa em Campinas. Ô Thalita, você consegue observar aí se há embarque de passageiros aí no terminal? Porque a INDEC diz que estava fazendo a operação, né? Aí, pelo jeito, da rua da frente não tem nada. Não, Felipe, não. A gente percebe mesmo aqui, olha só, portões completamente fechados, né? Inclusive, a gente chegou aqui já com alguns passageiros, né, surpreendidos por conta dessa paralisação do terminal fechado. E aí eles acabavam comunicando, né, perguntando o motivo, acabando voltando para casa, ou enfim, tentando achar algum outro meio de transporte. Mas aqui no terminal de Barão Geraldo, portões fechados. A gente vê agora há pouco uma movimentação lá dentro, mas eu acredito que sejam funcionários, tá? Não sejam passageiros aqui, pelo menos é o que a gente está conseguindo observar, tá? Porque se essa liberação acontecer, vai ser de agora em diante, porque até o momento, olha só, portões fechados, catracas, então, trancadas, né, digamos assim, para os passageiros embarcarem aqui no terminal de Barão Geraldo, Felipe. Tá certo, então, Thalita Souza acompanhando essa movimentação hoje aqui na cidade de Campinas. Um dia muito caótico aqui na cidade por conta dessa mobilização aí dos funcionários, dos motoristas, não é? Em protesto pela morte do presidente do sindicato da categoria, Newton de Maria. Bom, a previsão, gente, é que os ônibus voltem a circular depois da 1 da tarde, tá? Então, em teoria, a gente deve ver essa situação já voltando a uma situação de controle. Espera-se. Obrigado, Thalita. A gente tem, inclusive, obrigado, gente. Obrigado, Thalita, pelas informações. E o Marcos Franco também. A gente tem a fala de um dos diretores do sindicato. A gente já ouviu ele falando agora há pouco sobre o motivo da paralisação, o motivo da greve. E agora você vai ouvir um relato impressionante. Ele foi ameaçado. Rodou. E eu compartilhava com o companheiro Newton. E ele também vinha recebendo ameaças de morte pelo trabalho que ele vinha fazendo. Eu recebi ameaça de morte depois que eu gravei um vídeo após a morte do companheiro Newton. Eles disseram que era para mim parar de fazer vídeo e ficar no meu lugar, que senão o próximo seria eu. Eu encaro isso aí, igual eu disse para minha esposa, dei o nome às pessoas, para ela, falei, se caso acontecer de realizar o fato que falaram, o nome da pessoa é 1, 2, 3 e 4. Você sabe quem são as pessoas. Disse a ela. Aí ela falou, eu não gosto de sindicalista. Falei, infelizmente você casou com um, né? Então, eu encaro assim um fato de realidade. Mas que eu não vou me intimidar, não vou. Vou continuar fazendo os vídeos, falando a verdade, mostrando para a categoria. Bom, tá aí então a fala do diretor, que muito provavelmente deve assumir agora a presidência do sindicato. Então, gente, tá muito claro de que existe uma sequência de ameaças sendo feitas aos dirigentes, né? E essa sequência precisa ser investigada pela polícia para se descobrir quem é que tá fazendo essas ameaças, porque senão, gente, a gente vai ver um banho de sangue aqui, tá? É duro dizer isso, mas é o que tá prestes a acontecer. Só porque a outra chapa não ganhou, virar um banho de sangue também não dá, né? Essa cidade tá virando um feudo de novo.